Ata da 63ª Sessão Extraordinária, em 8 de agosto de 2007. Presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente, e pastora Márcia Teixeira, segundo vice-presidente no exercício da primeira vice-presidência. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores pastora Márcia Teixeira, Dr. Nelson Ferreira, Charbel Zaibe, Romualdo Boaventura, Adilson Pires, Carlos Caiado, Ivan Moreira, professor Célio Luparelli, Jorginho da SOS, Dr. Carlos Eduardo, Aloysio Freitas, Paulo Serri, Jerominho, Dr. Jairinho, Nereide Pedregal, Jorge Pereira, Nadinho de Rio das Pedras, Márcio Pacheco, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Tereza Berger, Cristiane Brasil e Silvia Pontes, 23, assume a presidência a senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, segundo vice-presidente no exercício da primeira vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Jairinho. Não estou vendo número suficiente para dar... Encerra-se a sessão às 16h35. A presidência esclarece aos senhores vereadores que, em conformidade ao disposto do artigo 22 do Regimento Interno, esta fase da sessão está destinada à eleição para preenchimento da vaga da primeira vice-presidente da mesa diretora em razão da renúncia do senhor vereador Aloysio Freitas, conforme o ofício levado ao conhecimento do plenário na sessão extraordinária de 8 de 8 de 2007. A presidência suspende a sessão para que os senhores vereadores que queiram concorrer ao cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora possam caminhar o ofício à mesa apresentando-se como candidatos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência da ciência ao plenário que foram apresentadas os seguintes ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me da presente para apresentar o meu nome como candidato à vaga de primeiro vice-presidente da mesa diretora desta Casa de Leis. A feito ensejo, renovar, protege de elevada estima e consideração, vereador Jerominho. Senhores membros da mesa diretora, sirvo-me da presente para apresentar meu nome como candidato ao cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora dessa Casa Legislativa, na vaga decorrente da renúncia do senhor vereador Aloysio Freitas. Atenciosamente, vereador Sami Jorge. Ofício do senhor vereador João Cabral. Requer da mesa diretora, na forma regimental, minha candidatura à vaga de primeira vice-presidente dessa Casa de Leis. Temos 3 candidatos à vaga de primeiro vice-presidente. A presidência vai fazer verificação de quórum dos senhores vereadores presentes. Pode pedir aos vereadores para registrarem a presença. Senhores vereadores, por favor, registrem a presença nos painéis eletrônicos. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes 19 senhores vereadores. Não há quórum regimental para a eleição do cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora. Esgotado a pauta, o grande expediente, passamos ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das preposições recebidas.
Requer a mesa diretora, a forma regimental, a constituição da comissão especial composta de 5 membros com prazo de 150 dias, com a finalidade de acompanhar, apresentar críticas e sugestões sobre todos os atos esportivos ou não praticados pelo poder público, bem como outros órgãos envolvidos com as providências necessárias para a postulação da candidatura do Rio de Janeiro à cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2006. Vereadora Patrícia Morim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano à atleta Bárbara da Silva Leôncio. Da vereadora Patrícia Morim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano à ginasta Jade Fernandes Barbosa. Autoria da senhora vereadora Patrícia Morim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano à atleta de basquete Janete dos Santos Arcaim. Autoria da senhora vereadora Silvia Pontes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao cavalheiro Rodrigo Pessoa. Autoria da senhora vereadora Silvia Pontes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, nos termos regimentais, seja concedida a medalha do mérito Pedro Ernesto ao delegado titular da 16ª Delegacia de Polícia, Dr. Carlos Augusto Nogueira Pinto, pelos relevantes serviços prestados na área de segurança pública. De autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano a Rosângela Santos, aluna da Vila Olímpica de Campo Grande, medalha de prata de 100 metros rasos no Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil, disputado na cidade de Ostrava, República Tcheca. De autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano a Magali Cremona, consultora técnica da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado. De autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano à atleta Caroline Hildebrand, especialista em nado sincronizado. De autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano à atleta Nayara Figueira, especialista em nado sincronizado. De autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à atleta Gláucia Reia, especialista em nado sincronizado. De autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à atleta Giovana Stepan, especialista em nado sincronizado. De autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à atleta Michele Frota, especialista em nado sincronizado. De autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Mônica Rosas, supervisora e chefe da Delegação Brasileira de Nado Sincronizado nos Jogos Pan-Americanos. De autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a cessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Raoni Mendonça Barcelos, lutador. De autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a cessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Juarez Silva dos Santos, lutador de karatê. De autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a cessão de medalha do mérito esportivo pan-americano ao senhor Deglier Anderson Sá de Paula, jogador de back soccer. De autoria do senhor vereador Lilian Sá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental,
a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano a Marta Vieira da Silva, jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Aécio da Borba Vasconcelos, pelos relevantes serviços prestados em prol do futebol de salão no município do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Álvaro Melo Filho, pelos relevantes serviços prestados em prol do futebol de salão no município do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano a Antônio Augusto de Abreu, pelos relevantes serviços prestados em prol do futebol de salão no município do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Carlos Alberto Gonçalves Bittencourt, pelos relevantes serviços prestados em prol do futebol de salão no município do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano a Francisco Alexandre Betim Paz Leme, pelos relevantes serviços prestados em prol do futebol de salão no município do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, o cancelamento do requerimento número 1816 de 2007, que originou a resolução da mesa diretora número 5.986 de 2007, de minha autoria, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, cancelamento do requerimento número... É o mesmo? Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, o cancelamento do requerimento número 1817 de 2007, que originou a resolução da mesa diretora número 5.987 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, discussão única em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 20 de 2006, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que condiciona a aprovação e licenciamento de novos projetos de edificações de uso misto, comercial e de serviços, à previsão do uso de hidrometria por unidade. Os votos de votação já estão disponíveis. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. E também não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, o presidente convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Lembrando que no grande expediente fica destinado à eleição da primeira vice-presidente da Câmara Municipal. Está encerrada a sessão.